Beleza. Deu a nossa hora, né? Hoje o pessoal chegou, já estão juntos com a gente, né? Então vamos agradecer, como sempre, né, a Deus e a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade que trabalha conosco no nosso cantinho, a todos os trabalhadores da casa, né? Vamos nos unir cada vez mais nas nossas orações, nos nossos trabalhos, confiando sempre na proteção de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os seus trabalhadores do bem. Em agradecimento, Senhor, e concentrando a nossa mente na sala 1, levando lá tudo aquilo que nós trazemos de melhor em nossos corações, em nossos pensamentos, para que a equipe espiritual tenha sempre, conte sempre, com nosso carinho, com nosso amor, nos trabalhos de atendimento aos irmãos mais necessitados. E assim oramos, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores, e Pai. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Genival, agora é com você, meu amigo. Bom trabalho. Vamos fazer, como a gente estava fazendo antes, a Cláudia, ou se ela estiver bem, ou uma outra pessoa ir lendo, e a gente vai dando os pontos aí de comentários, quando precisar. Tudo bem, Genivaldo. Você pode fazer? Posso, tá tranquilo. Pode começar, né? Grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inolvidável olhar, e a pequena caravana demandou cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outra vez... Oi. Olha como que é interessante, né? Só para a gente localizar, Paulo foi pego, arrastado pelos judeus, né? Para um julgamento. Olha como a situação dele repete muito a de Jesus. Não se pode prender, não se pode levar a cabo nenhum julgamento das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu sempre insisto isso, né? Das 6 da tarde até às 6 da manhã, que é o horário da noite, né? Muito menos prender alguém, fazer qualquer coisa nesse sentido. E olha que a nossa justiça, nos dias de hoje, ela considera isso como um período de repouso e tal, né? A Polícia Federal, por exemplo, não pode prender ninguém nesse horário, enfim, né? Isso é um resquício do direito, né? Inclusive dentro
preceitos mosaicos, né, da lei de Moisés. Olha como que o caso de Paulo tá igualzinho de Jesus, não é? Uma sentença comprada, um pessoal que vai fora, tá tudo errado, né? Tá tudo desenquadrado, né, o procedimento, né? A acusação dele e tudo mais. E por que fazer isso nessa hora, né? É que nessa hora, geralmente, as pessoas de bem ou as pessoas deviam estar nas suas casas, né? E quem que está acompanhando, quem que está acusando, assim como foi feito com Jesus? É a meia dúzia de pessoas que foram compradas para isso, né? Por isso que a gente se assusta quando fala assim, nossa, Jesus entra como é que fala? Honrado por ramos e tal, né? E pouco tempo depois, ele, pelo mesmo povo, ele é julgado, ele é escolhido o outro criminoso e tal. Mas quem foi o povo que escolheu, né? Na madrugada lá, o pessoal fez artimanha de pegar pessoas, pegar testemunhas, armar toda a situação, né? É a mesma coisa que está se repetindo aqui com Paulo, né? E a gente vê que as injustiças do mundo, né? Sempre foi assim, né? Desde que o mundo é mundo, sempre foi assim, infelizmente, né? Somos um planeta de expiação e provas, né? É só esses comentários que eu queria falar, né? E os 39 açoites aí, né? Quer dizer, você vai açoitar uma pessoa sem julgamento, sem sentença ainda, né? É o que a gente vê nos dias de hoje também, mas em frente aí. Só um comentário, tá? Ok, então vamos lá. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzir a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração, e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Só depois do meio-dia, 3 soldados desceram ao cárcere das disciplinas judaicas, retirando o prisioneiro para conduzi-lo à presença do procônsul. Cláudio, Paulo compareceu. Oi. Só outro detalhe aqui, ó. Tem mais um ponto na sentença de Paulo que está errado. Em que pese os judeus estão arrastando ele, né? Os fariseus estão arrastando ele por discordância de pontos da doutrina que ele pregava, né? Que é um tema religioso. Paulo é cidadão romano. Ele não pode sofrer um julgamento só aí dentro da alçada, né? Judaica. Por isso que é interessante que Paulo, dessa vez, acho que ele vai conseguir escapar, né? Mas numa das outras sentenças que ele é condenado, ele é mandado em Roma justamente por causa disso, para ele sofrer o julgamento lá, né? Como cidadão romano. E aí uma coisa vai puxando outra,
o processo dele ficou engavetado, e com isso ele conseguiu produzir todo o trabalho que ele tinha em Roma, né? Até que, finalmente, né, o processo dele foi resgatado. Quer dizer, a gente tem que lembrar que mesmo que a pessoa esteja fazendo um trabalho como o de Paulo, né, uma missão como a de Paulo, ele tem também seus compromissos na lei de ação e reação, né? E aí Paulo, como cidadão romano, ele não vai ser crucificado, ele vai ser degolado, né? Ele sofreu uma punição, né? Um método de morte romano, porque ele é romano. Então, eu estou só falando isso para a gente ver quanta desencontro, né? Quando você está se perpetrando uma injustiça em nome da justiça, em nome do amor, né? Em nome da pureza doutrinária, né? Como que a gente fala, como que as pessoas manipulam, né? Segundo a sua vontade, né? O sagrado e o profano se misturam aí, dando campo aí a essas injustiças, né? Pode prosseguir, Cláudio. É isso aí, infelizmente, né, Genivaldo? Então vamos lá. Paulo compareceu à barra do tribunal com imensa serenidade. O recinto estava cheio de israelitas exaltados, mas o apóstolo notou que a assembleia se compunha, na maioria, de gregos de fisionomia simpática, muitos deles seus conhecidos pessoais dos trabalhos de assistência da igreja. Júnior Galho, muito cioso do seu cargo, sentou-se sob o olhar ansioso dos espectadores cheios de interesse. O procônsul, de conformidade com a praxe, teria de ouvir as partes em litígio antes de pronunciar qualquer julgamento, apesar das queixas e acusações exaradas em pergaminho. Pelos judeus, falaria um dos maiores da sinagoga, de nome Sóstenes, mas, como não aparecesse o representante da igreja de Corinto para a defesa do apóstolo, a autoridade reclamou o cumprimento da medida sem perda de tempo. Paulo de Tarso, muito surpreendido, rogava intimamente a Jesus fosse o patrono de sua causa, quando se destacou um homem que se prontificava a depor em nome da igreja. Era Tito Justo, o romano generoso, que não desprezava o ensejo do testemunho. Verificou-se então um fato inesperado. Os gregos da Assembleia prorromperam em frenéticos aplausos. Júnior Galho determinou que os acusadores iniciassem as declarações públicas necessárias. Sóstenes entrou a falar com grande aprovação dos judeus presentes. Acusava Paulo de blasfemo, desertor da lei, feiticeiro. Referiu-se ao seu passado acrimoniosamente. Contou que os próprios parentes o haviam abandonado. O procônsul ouvia atento, mas não deixou de manter uma atitude curiosa. Com o indicador da direita, comprimia um ouvido, sem atender à estupefação geral. O maioral da sinagoga, no entanto, desconcertava-se com aquele gesto. Terminando o libelo, tanto apaixonado quanto injusto, Sóstenes interrogou o administrador da Acaia relativamente à sua atitude, que exigia um esclarecimento a fim de não ser tomada por desconsideração. Galho, porém, muito calmo, respondeu fazendo humorismo. Suponho não estar aqui para dar satisfação de meus atos pessoais.
e sim para atender aos imperativos da justiça. Todavia, em obediência ao Código da Fraternidade Humana, declaro que, a meu ver, todo administrador ou juiz em causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e outro para a defesa. Enquanto os judeus franziam o sobrecenho extremamente confundidos, os coríntios riam gostosamente. O próprio Paulo achou muita graça na confissão do... Oi, Genivaldo, você quer falar? Eu vou colocar aqui no chat um comentário. Por que que o acusador lá, representante dos judeus, está incomodado com o Romano apertar o ouvido com o indicador? Isso tem uma simbologia, eu vou colocar aqui no... ou posso comentar. Significa que é como se você estivesse tapando o ouvido para não ouvir uma besteira, uma injustiça, alguma coisa nesse sentido. Ele tá usando a linguagem corporal, e isso está incomodando o judeu lá, que é representante do Sinédrio, que está querendo já ter uma sentença pronta, né? É isso aí. Tá bom. Então, sem poder disfarçar o sorriso bom que lhe iluminou repentinamente a fisionomia. Passado o incidente humorístico, Tito Justo aproximou-se e falou sucintamente da missão do apóstolo. Suas palavras obedeciam a largo sopro de inspiração e beleza espiritual. Júnior Galho, ouvindo a história do convertido de Damasco, dos lábios de um compatrício, mostrou-se muito impressionado e comovido. De vez em quando, os gregos prorrompiam em exclamações de aplauso e contentamento. Os israelitas compreenderam que perdiam terreno de momento a momento. Ao fim dos trabalhos, o chefe político da Acaia tomou a palavra para concluir que não via crime algum no discípulo do Evangelho, que os judeus deviam, antes de qualquer acusação injusta, examinar a obra generosa da Igreja de Corinto, porquanto, na sua opinião, não havia agravo dos princípios israelitas, que a só controvérsia de palavras não justificava violências, concluindo pela frivolidade das acusações e declarando não desejar a função de juiz em assunto daquela natureza. Cada conclusão formulada era ruidosamente aplaudida pelos coríntios. Quando Júnior Galho declarou que Paulo devia considerar-se em plena liberdade, os aplausos atingiram o delírio. A autoridade recomendou que a retirada se fizesse em ordem, mas os gregos aguardaram a descida de Sóstenes e, quando surgiu a figura solene do mestre, atacaram sem piedade. Estabelecido enorme tumulto na escada longa que separava o tribunal da via pública, Tito Justo acercou-se aflito do procônsul e pediu que interviesse. Galho, entretanto, continuando a preparar-se para regressar à casa, dirigiu a Paulo um olhar de simpatia e acrescentou calmamente: não nos preocupemos. Os judeus estão muito habituados a esses tumultos. Se eu, como juiz, resguardei um ouvido, parece-me que Sóstenes deveria resguardar o corpo inteiro na qualidade de acusador. E demandou o interior do edifício em atitude impassível. Foi então que Paulo, surgindo no topo da escada, bradou: irmãos,
apaziguai-vos por amor ao Cristo. A exortação caiu em cheio sobre a turba numerosa e tumultuária. O efeito foi imediato. Cessaram os rumores e os impropérios. Os últimos contendores paralisaram os braços inquietos. O convertido de Damasco acorreu pressuroso em socorrer Sóstenes, cujo rosto sangrava. O acusador implacável do dia foi conduzido à sua residência pelos cristãos de Corinto, por atenderem aos apelos de Paulo com extremos cuidados. Grandemente despeitados com o insucesso, os israelitas da cidade maquinaram novas investidas, mas o apóstolo, reunindo a comunidade do Evangelho, declarou que desejava partir para a Ásia, a fim de atender a insistentes chamados de João. Aí tem uma nota de rodapé 47, nota do autor espiritual. João iniciou suas atividades na igreja mista de Éfeso, muito cedo, embora não se desligasse de Jerusalém. Então, a partir da Ásia, a fim de atender... tudo bem, Genivaldo. Pode falar. É interessante lembrar também que João ele estava lá em Éfeso e ele cuidava de Maria, mãe de Jesus, né? Jesus na hora um pouquinho antes dele morrer, né? Existe uma igreja, uma tumba, né? Aonde se presume que está o corpo de Maria, né? Outra vertente na igreja fala que não, que Maria ascendeu aos céus de corpo e tudo, né? Então tem uma outra igreja em Jerusalém com essa finalidade, né? Para dizer que é lá que foi o ponto que ela foi arrebatada aos céus e tal. Mas tudo indica que ela realmente faleceu em Éfeso, né? Sob os cuidados de João, e João era um dos responsáveis pela igreja de Éfeso. Éfeso atualmente fica na Turquia. Olha. Na fundação. Então, a fim de atender a insistentes chamados de João na fundação definitiva da igreja de Éfeso. Os coríntios protestaram amistosamente, procurando retê-lo, mas o ex-rabino expôs com firmeza a conveniência da viagem, contando regressar muito breve. Todos os cooperadores da igreja estavam desolados, principalmente Febe, notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto, não conseguia ocultar as lágrimas do coração. O devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada, solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho dos companheiros. Não seria justo, a seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas, parecendo-lhe razoável esperar o concurso do tempo para as realizações necessárias. Dentro de um mês, partiu em demanda de Éfeso, levando consigo Áquila e a esposa, que se dispuseram a acompanhá-lo. Despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretérito, para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido. Visitou sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância. Saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis. E, no porto de Cencreia, lembrando a partida da noiva bem-amada, rapou a cabeça, renovando os votos de fidelidade eterna, consoante os costumes populares da época. Depois de viagem difícil, repleta de incidentes penosos,
Paulo e os companheiros chegaram ao ponto destinado. A Só igreja de Éfeso... Oi, só pode dois, falar. só dois comentários aí. Agora há pouco você se referiu a Febe. Febe é Isso. uma cristã dos primeiros tempos. Isso é prova que as mulheres também participavam, que as mulheres também colaboravam, né? E ela teve um papel muito relevante aí no cristianismo do início. Depois, quando a igreja teve a opção de mudar, de se transformar numa coisa paternal ou na liderança de homens, copiando o modelo hebreu, né? É que essas personagens foram esquecidas ou não são quase que mencionadas, né? Mas tiveram um papel muito relevante, principalmente na Grécia, que eles não tinham esse preconceito, né? As mulheres eram valorizadas pelo conhecimento que elas tinham, pela dedicação, então tinha mulher que tratava de igual para igual com os homens, e Febe é uma delas. Eu coloquei alguma característica aí no chat. Outro detalhe é o de raspar os cabelos, né, que o Paulo fez aí. Geralmente a gente vê ele barbudo, né, e careca, né, já mais velho, né. Esse hábito de raspar os cabelos é quando ou se faz um pacto, ou se faz assim um desagravo, alguma coisa assim. No caso ele fez aí, está dizendo, né, que ele fez em lembrança à noiva dele, né, que foi Abigail. Então, raspar o cabelo seria uma forma carinhosa, né, de fazer um sacrifício por ela, ou qualquer coisa nesse sentido, um compromisso, né, que ela seria a noiva eterna dele e tal. É interessante esse costume também entre os orientais, né? Isso aí. Uhum. Essa senhora Febe foi a que acolheu eles na casa dela? Ou eu estou fazendo confusão com alguma outra personagem? Eu acho que ela é um pouco mais jovem, né? Ela se destaca muito pelo conhecimento, muito pela doutrina, né? A característica maior dela é isso, né? Eu acho que a pessoa que recebeu, que deu guarida para elas, é alguém da família ou alguma matriarca, né? Que é interessante a gente ver aquele episódio de Marta e Maria, né? Enquanto Marta ficava cuidando da casa e tal, que é uma característica, é uma obrigação da mulher judaica, da mulher hebreia, né? Uhum. Algumas gostavam de aprender, gostavam de discutir pontos, enfim, de participar, né? Entre os gregos, entre outros povos, é mais comum a gente ter essa liberdade, ter essa aceitação. Entre os hebreus, já é mais complicado. Por isso que Marta, né, pede para Jesus chamar a atenção dela, da irmã, porque ela está aí contrariando um preceito hebreu, né, judeu, não é? Olha. Uhum. E Jesus, como sempre, ele se coloca sempre assim, a gente não se agarrar a regras e coisas assim mundanas, materiais, e sim deixar o nosso espírito livre, né? Se quer estudar, vai Isso. estudar. Se quer ler, vai ler, mas faz de coração, não é? Não obrigado. Isso. Isso aí. Uhum. Ótimo. Então, a igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis. No entanto, os tecelões chegados de Corinto deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Em meio das acaloradas discussões que manteve com os judeus na sinagoga, o ex-rabino não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente
com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. O apóstolo, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir buscando novos rumos. Debalde, os irmãos procuraram dissuadi-lo, rogando ficasse na cidade por mais tempo. Prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem, alegou que precisava ir a Jerusalém, levar a Simão Pedro, fruto da coleta de anos consecutivos, nos lugares que percorrera. O filho de Zebedeu, que conhecia o projeto antigo, deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora. Como já se encontrassem novamente a seu lado, Silas e Timóteo fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Por meio de enormes dificuldades, mas pregando sempre a boa nova com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia, onde permaneceram alguns dias, instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo do caminho. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum recebeu-os com júbilos inexcedíveis. Simão Pedro apresentava grande abatimento físico em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse, sem maiores abalos, as tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna, cuja aplicação iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu, comovido, e abraçou-o com lágrimas. Os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e os convalescentes teriam doravante uma escola abençoada de trabalho santificante. Pedro notou que o ex-rabino também estava alquebrado de corpo. Muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. O ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez, profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual. Alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino. Observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente, não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antipátride, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase.
O ex-rabino sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Após alguns dias, demandou Antioquia junto dos discípulos. Descansou algum tempo junto dos companheiros bem-amados, mas sua poderosa capacidade de trabalho não permitia maiores intermitências de repouso. Nessa época, não passava semana que não recebesse representações de diversas igrejas, dos pontos mais distantes. Antioquia da Psídia sumariava dificuldades. Icônio reclamava novas visitas. Bereia rogava providências. Corinto carecia esclarecimentos. Colossos insistia por sua presença breve. Paulo de Tarso, valendo-se dos companheiros da ocasião, enviava-lhes letras novas, a todos atendendo com maior carinho. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. Sempre assistido por discípulos numerosos, suas epístolas, que ficariam para os cristãos do futuro, estão em sua maioria repletas de referências pessoais, suaves e doces. Terminando o estágio em Antioquia, voltou ao berço natal, aí falando das verdades eternas e conseguindo despertar grande número de tarcenses para as realidades do Evangelho. Em seguida, internou-se de novo pelas alturas do Tauro, visitou as comunidades de toda a Galácia e Frígia, levantando o ânimo dos companheiros de fé, no que empregou elevada percentagem de tempo. Nesse afã incansável e incessante, conseguiu arregimentar novos discípulos para Jesus, distribuindo grandes benefícios em todos os recantos iluminados pela sua palavra edificante, porque também ilustrada em fatos. Em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo que não chegavam ali a arrefecer as esperanças nas promessas de Jesus. De um lado eram os israelitas rigorosos, inimigos ferrenhos e declarados do Salvador. Do outro, os cristãos indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. O missionário tarcense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. Vencidas as lutas indefesas, deliberou regressar a Éfeso, interessado na feitura do Evangelho, decalcado nas recordações de Maria. Não mais encontrou Áquila e Prisca, retornados a Corinto em companhia de um tal Apolo, que se notabilizara por sua cultura entre os recém-convertidos. Embora pretendesse apenas manter algumas conversações mais longas com a filha inesquecível de Nazaré, foi compelido a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João. A sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade, que ameaçava sossobrar. O ex-rabino percebeu o perigo e aceitou a luta sem reservas. Durante 3 meses, discutiu na sinagoga em todas as reuniões. A cidade, que se mantinha em dúvidas atrozes,
parecia alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes. Multiplicando as curas maravilhosas, Paulo, um dia, tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. As vozes santificadas que se manifestavam em Jerusalém e Antioquia falaram na praça pública. Esse fato teve enorme repercussão e deu maior autoridade aos argumentos do apóstolo em contradita aos judeus. Em Éfeso, não se falava de outra coisa. O ex-rabino fora elevado ao apogeu da consideração de um dia para o outro. Os israelitas perdiam terreno em toda a linha. O tecelão valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Secundando o esforço de João, procurou instalar na igreja os serviços de assistência aos mais desfavorecidos da fortuna. A instituição enriquecia-se de valores espirituais. Compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia, Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência. Vieram discípulos de Macedônia, Áquila e a esposa tinham regressado de Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente, visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Assim, vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor. Trabalhando pela vitória dos princípios do Mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Esse ritmo de trabalho fecundo perdurava há mais de 2 anos, quando surgiu um acontecimento de vasta repercussão entre os efésios. A cidade votava um culto especial à deusa Diana. Aí tem uma nota de rodapé, número 48. Deusa da lua e da caça, filha de Júpiter e Latona, irmã gêmea de Febo. Corresponde à deusa Ártemis na mitologia grega. Então, a cidade votava um culto especial à deusa Diana, pequeninas estátuas, imagens fragmentárias da divindade mitológica surgiam em todos os cantos, bem como nos adornos da população. A pregação de Paulo, entretanto, modificara as preferências do povo. Quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa. Esse culto, porém, era tão lucrativo que os ourives da época, chefiados por um artífice de nome Demétrio, iniciaram veemente protesto perante as autoridades competentes. Os prejudicados alegavam que a campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições populares da cidade notável e florescente. O culto a Diana vinha dos antepassados e merecia mais respeito. Além disso, toda uma classe de homens válidos ficava sem trabalho. Demétrio movimentou-se. Os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores. Sabiam que Paulo falaria no teatro naquela mesma noite que sucedeu às combinações definitivas. Pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boatos entre os mais crédulos. Insinuavam que o
Aí tem uma nota de rodapé 49. Notas do editor. O Templo de Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado em Éfeso. Foi construído no século VI a.C. Atualmente, resta apenas uma coluna do templo original. Então, insinuavam que o ex-rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana a fim de queimar os objetos do culto. Acrescentavam que a malta iconoclasta sairia do teatro para executar o projeto sinistro. Irritaram-se os ânimos. O plano de Demétrio calava fundo na imaginação dos mais simplórios. Ao entardecer, grande massa popular postou-se na vasta praça em atitude expectante. A noite fechou, a multidão crescia sempre. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourives acreditaram que o apóstolo lá estivesse. Com imprecações e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa grita, mas somente Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, ali se encontravam, preparando o ambiente das pregações da noite. Ambos foram presos pelos exaltados. Verificando a ausência do ex-rabino, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Prisca. Paulo, no entanto, lá não estava. A oficina singela do casal cristão foi totalmente desmantelada a golpes impiedosos. Teares quebrados, peças de couro atiradas à rua furiosamente. Por fim, o casal foi preso sob os apupos da turba exacerbada. A notícia espalhou-se com extrema rapidez. A coluna revolucionária arrebanhava aderentes em todas as ruas, dado seu caráter festivo. Debalde acorreram soldados para conter a multidão. Os maiores esforços tornavam-se inúteis. De vez em quando, Demétrio assomava uma tribuna improvisada e dirigia-se ao povo envenenando os ânimos. Recolhido à residência de um amigo, Paulo de Tarso inteirou-se dos fatos graves que se desenrolavam por sua causa. Seu primeiro impulso foi seguir logo ao encontro dos companheiros capturados para libertá-los, mas os irmãos impediram-lhe a saída. Essa noite dolorosa ficaria inesquecível em sua vida. Ao longe ouvia-se gritaria estentórica. Grande é a Diana de Éfeso, grande é a Diana de Éfeso. O apóstolo, porém, constrangido à força pelos companheiros, teve que desistir de esclarecer a massa popular na praça pública. Só muito tarde, o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, concitando-o a levar a causa a juízo, abandonando o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. A assembleia dispersou-se pouco antes da meia-noite, mas só atendeu à autoridade depois de ver Gaio, Aristarco e o casal de tecelões trancafiados na enxovia. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi, em companhia de João, observar os destroços da tenda de Áquila. Tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu com os olhos mareados de lágrimas. Como tudo isto me contrista. Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta, desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo.
pelo muito amor que lhes devo. Assim não julgo razoável que sofram por minha causa. A causa é do Cristo, respondeu João com acerto. O ex-rabino pareceu conformar-se com a observação e sentenciou: sim, o mestre nos consolará. E depois de concentrar-se longamente, murmurou: estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Agora preciso retirar-me de Jônia sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chorava. João percebeu, contemplou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e procurou desviar o assunto. Não te vás por enquanto, disse solícito. Ainda és necessário aqui. Impossível, respondeu com tristeza. A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. Mas não pretendes escrever o Evangelho consoante as recordações de Maria? Perguntou melifluamente o filho de Zebedeu. É verdade, confirmou o ex-rabino com serenidade amarga. Entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Contudo, poderias ficar conosco. O tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou em atitude humilde: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me o odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo, disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas,
não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou: é verdade. Além do mais, acrescentou o companheiro emocionado, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia, acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Paulo meneou a cabeça pensativo e acentuou: desde que o Senhor se dignou convocar-me ao serviço do Evangelho, não tenho meditado em outra coisa. Nesse ritmo cordial, conversaram muito tempo, até que os apóstolos dos gentios concluiu mais confortado. O que de tudo concluo é que minha tarefa no Oriente está finda. O espírito de serviço exige que me vá além. Tenho a esperança de pregar o evangelho do reino em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Seu olhar estava cheio de visões gloriosas e João murmurou humildemente: Deus abençoará os teus caminhos. Demorou-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolveu deixar a Jônia dentro do menor prazo possível. Estava, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo de suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se para Troade, onde se demorou alguns dias edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações enervavam. Experimentava no íntimo profunda desolação, que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipe, deliberou então procurar ali um abrigo de repousar alguns momentos. O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o esperava. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. Esse encontro reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com um amigo, o médico alarmou-se. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso. Dá uma parada? Eu vou dar uma paradinha, né? Já está dando a hora já. Genivaldo, você encerra para nós, por gentileza. Bom, a gente vai vendo quanto interesse tem, né? Uns querem manter o templo pagão, porque assim vendem estatueta, outros querem que fique do jeito engessado, né? Quanta luta. E às vezes a gente fica se perguntando, mas se João, que era o apóstolo
mais chegado do Cristo estava ali, por que precisava de Paulo, né? A gente tem que entender que cada pessoa, né, ou cada apóstolo, ou cada personagem que foi aparecendo, eles têm uma característica. João, ele era muito por amor. João era muito de coração, né? E em determinados lugares precisava de um pouco mais de energia, né? Não no sentido de agressividade, mas de energia, de conhecimento para debater, para se impor, né? Que Paulo tinha muito. Então, por isso que Paulo vai chegando nos lugares certos, aí, nas horas certas, né? E vai costurando, e vai deixando registrado, né? Esse embrião aí. É bastante interessante a gente vendo a personalidade de cada um e como que eles se conversavam, né? Como que eles se relacionavam, né? É bastante legal isso. Quer que eu faça pré-encerramento? Então, nós vamos pedir a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que sempre estão conosco aí nas nossas reuniões. Agradecer muito pela oportunidade de a gente estar lendo um livro tão lindo, né? As histórias tão inspiradoras e que a gente possa extrair o que a gente tem de melhor no coração e direcionar até a nossa casa de trabalho para a equipe espiritual da casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Pessoal, obrigado, Genivaldo. Vou parar a gravação aqui para iniciar ela novamente.